servidor Gustavo Mendes Lima Santos, farmacêutico, formado pela Universidade de São Paulo, mestre em toxicologia pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em regulação e vigilância sanitária e gerente geral de medicamentos e produtos biológicos, para efetuar sua apresentação. Bom dia a todos, bom dia, senhores diretores, bom dia quem nos assiste. Eu queria começar minha apresentação falando que é uma honra estar aqui representando os servidores da Anvisa, representando especialmente os servidores da Gerência Geral de Medicamentos. E, como foi bem dito pela diretora Meiruzi, o esforço que nós fizemos para trazer hoje essa pauta para ser deliberada é um esforço que tem que ser reconhecido e tem que ser agradecido da minha parte como líder e também das pessoas envolvidas nesse processo, porque nós percebemos que o que nós tínhamos programado inicialmente de prazo baseado no que era a nossa experiência internacional, a gente viu que, no caso específico, nós tivemos que doar mais do que isso, tivemos que abrir mão dos nossos feriados, nossas festas, finais de semana, horas de sono, mas nós fizemos isso com muita honra, com muito senso de dever, com muita responsabilidade, faríamos tudo de novo, porque a gente entende que esse é um momento crítico, é um momento histórico. Esse tipo de autorização a Anvisa nunca concedeu. Aliás, esse ano eu faço 18 anos como servidor aqui da agência e posso afirmar com muita tranquilidade de que nunca vivemos uma situação como essa, de tanta exposição e de tanto senso de urgência e de necessidade que a gente está enfrentando nesse momento. Então, a minha fala inicial é nesse sentido, dizer que nós, servidores da agência, nós que estamos trabalhando com essas análises técnicas das vacinas, nós estamos empenhados com toda a nossa dedicação, com todo o nosso senso de urgência que o caso requer. E somos humanos, queremos que os produtos que sejam disponibilizados para o enfrentamento da pandemia sejam produtos que sejam seguros, eficazes e tenham qualidade. E acredito que essa vai ser uma oportunidade para desmistificar também um pouco do que é o trabalho da agência. O nosso trabalho não é um trabalho de burocracia, o nosso trabalho é técnico. Em algumas situações aqui, como a gente vai ver hoje, nós somos os únicos que tivemos acesso aos dados completos do desenvolvimento vacinal, aos dados que nós chamamos de bruto, os dados que permitem que a gente recalcule as eficácias alegadas pelas empresas e que possa dar transparência para a sociedade do que realmente esperar das vacinas, já que a gente sabe que as vacinas são um elemento fundamental no enfrentamento da pandemia. Então, dito isso, queria começar também dizendo que, especificamente na avaliação dessas vacinas, a gente teve um comitê multidisciplinar de especialistas trabalhando. Essa multidisciplinaridade é fundamental, a análise de vacina não é simples. A vacina é um dos produtos mais complexos dentro da Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, porque envolve uma série de aspectos, tanto de biotecnologia, ou seja, o processo de fabricação, o processo de desenvolvimento, quanto os aspectos de eficácia e segurança. Por isso que a nossa equipe é composta por farmacêuticos, biólogos, biomédicos, estatísticos e médicos, todos olhando para as diferentes perspectivas e os diferentes dados que o desenvolvimento de uma vacina gera. E um outro ponto que eu queria destacar como consideração inicial é que as autorizações de uso emergencial nunca foram tão demandadas, não só no Brasil, que não existia, mas também em outros países. Em outros países, a autorização de uso emergencial de vacina surgiu como uma alternativa para a situação de pandemia. E se a gente olhar nessa tabela que eu estou colocando para vocês, vocês veem que esse tipo de análise é uma análise
criteriosa, uma análise que demanda tempo, demanda uma dedicação, um esforço técnico enorme. Se a gente pegar o Reino Unido, por exemplo, o pedido formal de autorização de uso emergencial da vacina da Pfizer foi submetido 11 de setembro e a aprovação foi dia 1º de dezembro. No Canadá, 9 de outubro, a submissão formal com aprovação em 9 de dezembro. E nos Estados Unidos, o pedido formal em 20 de novembro, com aprovação em 11 de dezembro. Então, a gente percebe que tem um tempo, é necessário um tempo para que se possa rever esses dados, confrontar o que são as alegações, identificar possíveis erros, possíveis desvios do que a gente chama desvios de protocolo dos estudos, que são conduzidos para definir se uma vacina é segura e é eficaz. E a importância de ter uma agência reguladora que possa avaliar esses dados, que possa trazer essa segurança, é fundamental. E por isso que a Anvisa tem sido fundamental para trazer esclarecimento e trazer essas informações. Um destaque que é importante dar também, antes de eu iniciar propriamente dita a apresentação das vacinas, é que o pedido de autorização de uso emergencial é feito pelo laboratório. Isso é uma coisa que a gente teve que esclarecer várias vezes e que é importante ficar clara sempre. É a empresa que, quando reúne as condições técnicas, as condições logísticas, as condições sanitárias, as condições de produção para pedir autorização de uso emergencial, é que acontece esse pedido nas agências reguladoras. A agência reguladora acompanha, orienta, aconselha, faz o aconselhamento científico, mas a agência reguladora não pode determinar que um laboratório peça a autorização de uso emergencial. E é fundamental que, quando a autorização de uso emergencial chegue na agência reguladora, a documentação esteja completa. E a gente criou o painel justamente para dar transparência para a sociedade, para as pessoas, de que os documentos que são enviados para nós, para a nossa análise, eles precisam chegar com um tempo mínimo para que a gente possa avaliar os dados, para que a gente possa saber se aquilo que está sendo alegado confere, corresponde à realidade. Então, por isso que a experiência de autorização de uso emergencial tem sido um grande aprendizado para todos nós. E esperamos que essas ferramentas de transparência, tanto da nossa parte quanto dos desenvolvedores de vacina, possam ser aprimoradas com todo esse caminho que nós temos até agora. Bom, então eu vou começar a falar agora especificamente dos dados que nós avaliamos das vacinas em desenvolvimento. E eu vou começar com a vacina absorvida, Covid-19 inativada, Coronavac. A apresentação da Gerência Geral de Medicamentos é focada em qualidade, segurança e eficácia. Bom, uma breve descrição da vacina. Essa é uma vacina que foi desenvolvida pela empresa Sinovac, que é uma empresa chinesa. E o seu insumo farmacêutico ativo é um antígeno do vírus inativado do SARS-CoV-2. É uma vacina, então, que a gente chama de vacina de vírus inativado. E esse pedido que foi submetido para a gente é um pedido relativo a 6 milhões de doses que foram fabricadas na Sinovac, na China, e que já tiveram a sua autorização de importação aprovada pela agência e aguarda a autorização de uso para que possa ser disponibilizada. Uma das informações que nós pedimos quando a gente solicitou, quando a gente elaborou o guia de autorização de uso emergencial, foi qual era o uso pretendido. E ali vocês conseguem ver o que a empresa solicitou como uso pretendido. Trabalhadores de saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros, população idosa, 60 anos e mais, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, pessoas com comorbidades
diabetes mellitus, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, cardiovascular, cerebral, transplantados, anemia, câncer, população indígena, povos e comunidades ribeirinhas, população em situação de rua, pessoas com deficiência permanente severa, trabalhadores da educação, profissionais de nível básico ou superior, pessoas que estão envolvidas no processo de produção e desenvolvimento de imunobiológicos estratégicos contra a Covid-19, membros da Força de Segurança e Salvamento, funcionários dos sistemas de privação de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga, população privada de liberdade. Também uma informação que foi fundamental, que foi pedida para as empresas, era trazer para a gente qual o cenário regulatório internacional. Segundo as informações fornecidas pela empresa, a gente vê que essa vacina que nós estamos debatendo aqui é uma vacina que ainda não teve o seu registro sanitário aprovado em nenhum país, mas se encontra aprovada para uso emergencial na China, na Turquia e na Indonésia. Isso é uma informação importante, diretores, porque mostra que a Anvisa, na avaliação dessa vacina, tem uma relevância muito grande, já que a agência, a Anvisa, sendo parte do ICH, sendo membro gestor do ICH, que é um dos principais fóruns de harmonização de requisitos regulatórios de segurança, qualidade e eficácia, tem um papel de liderança na avaliação desses dados. Então, por isso que a preocupação, a importância e a necessidade de que tenhamos os dados revisados com muita cautela e, claro, trocando informações com as agências que são nossos pares. A gente teve a oportunidade de realizar reuniões com a agência chinesa e com a agência da Indonésia, para poder discutir os dados, discutir as estratégias, trocar informações, e isso contribui muito para as nossas decisões e para o nosso aprendizado. Um outro ponto que nós colocamos no nosso guia foi o histórico de interações com a Anvisa. E a gente, como vocês podem ver, teve diversas interações com o Instituto Butantan para discutir o desenvolvimento vacinal. Foram 41 comunicações com o Instituto Butantan entre o dia 15 de junho e o dia 16 de janeiro. Essas comunicações incluem e-mails, ofícios, trocas de mensagens. 19 reuniões para discutir tanto a anuência da pesquisa clínica, ou seja, lá desde junho, quando a gente começou a discutir como esse estudo seria realizado aqui no Brasil, quantos voluntários seriam necessários, qual seria a metodologia do estudo, até agora com a autorização de uso emergencial. Destacando que nesse histórico de interação também teve uma situação de interrupção do estudo, em que houve a necessidade de maior comunicação, maior proximidade, e isso compõe, então, toda essa interação que o Instituto Butantan e a Anvisa tiveram nesse momento. Eu vou entrar primeiro na parte de tecnologia farmacêutica e qualidade. E vou falar um pouco sobre como foi o desenvolvimento dessa vacina, né? Para se desenvolver uma vacina de vírus inativado, o que primeiro foi feito foi coletado amostras de sangue que continham o SARS-CoV-2 de 4 pacientes que foram infectados em diferentes regiões da China. Dessas 4 cepas de SARS-CoV-2, houve o isolamento, então, desses vírus. Esses vírus foram cultivados in vitro e identificados pela técnica de PCR. Essa parte do desenvolvimento da vacina mostra que é importante, nessa etapa, identificar qual cepa viral que foi isolada e que foi cultivada representa a menor resposta de imunogenicidade. O que significa isso? Significa que, dentre todos esses vírus, dessas 4 diferentes amostras,
uma cepa é capaz de gerar maior resposta imune, ou seja, maior produção de anticorpos, e assim poder subsidiar o desenvolvimento de uma vacina pelo vírus inativado. Toda essa etapa foi feita também no desenvolvimento em modelos animais. Então, a imunogenicidade ela foi comparada pela detecção de anticorpos de neutralização em camundongos e ratos. E aí, com o sequenciamento genético que foi liberado para público no começo de 2020 do vírus, o que se realizou foi, dentre essas diferentes cepas que foram isoladas, comparar qual se aproximava mais com o sequenciamento genético público. E a ideia é justamente essa: quanto mais próximo do que é o genoma e do que se espera que seja a cepa mais difundida, se consegue, então, garantir anticorpos neutralizantes que vão impedir a contaminação. A partir disso, então, é gerado um banco de células para cultivo do vírus. O vírus, para que se possa transformar numa vacina, esse vírus precisa ser cultivado em células. Ele é inoculado num banco de células, a gente chama essa célula de células Vero. Essa célula Vero ela é derivada de um rim normal de um macaco verde adulto africano. É muito específico, mas é um tipo de célula que permite que esse vírus possa se reproduzir, se replicar, e assim a gente possa elaborar um que a gente chama de lote semente, tanto mestre quanto trabalho. Esse lote semente é que, a partir dele, se origina as vacinas que vão ser produzidas em larga escala. Esse lote semente é uma das preocupações que a gente tem como agência reguladora, porque é a partir dele que vai se originar todas os outros lotes de vacina, e é por isso que ele tem que ser muito bem testado e muito bem caracterizado. E aí a gente, por meio da análise da documentação e por meio das verificações, nós vimos que esse lote semente, chamado de mestre também, foi testado pela Sinovac, mas também pelo Institute of Food and Drug Control na China. Ou seja, tiveram avaliações criteriosas quanto a esse lote. Essas caracterizações que nós exigimos são caracterizações relacionadas a teste de identificação. A gente precisa saber se o vírus que está ali nesse lote semente é o vírus que é mais próximo do genoma do SARS-CoV-2, a quantidade desse vírus, a sua esterilidade, porque não pode ter nenhum tipo de contaminação, e também um teste de micoplasma, que identifica possíveis contaminantes ou impurezas. Os principais aspectos que nós avaliamos, então, como agência reguladora, nessa parte do desenvolvimento da vacina, todo esse processo que eu falei para vocês, foram, primeiro, a escolha das cepas virais para a geração da semente. Como eu disse para vocês, dentre essas 4 sementes, dentre essas 4 cepas, capacidade de escolher a cepa viral mais adequada para gerar os anticorpos necessários. Além disso, a gente cobrou e a gente verificou se as evidências para caracterizar essas células que vão permitir a replicação do vírus, e também os vírus, se eles se mantêm inalterados durante todas essas etapas que são empregadas para produzir
e determinar uma idade celular máxima in vitro. Isso porque a gente sabe que as células têm uma idade, essas células que vão permitir a replicação do vírus têm uma idade máxima que precisam ser observadas de validade. E isso pode impactar o desempenho da vacina se não estiver muito bem controlado. E, além disso, todos os ensaios para caracterizar esse vírus e as suas possíveis impurezas precisaram ser revistos por nós para que a gente pudesse ter certeza de que correspondem às expectativas necessárias. Se a gente olhar a etapa de fabricação da vacina, a gente vê que, então, começa com o desenvolvimento do processo no que a gente chama de escala piloto, ou seja, numa escala menor de fabricação. Depois tem o cultivo celular, porque essa célula vero, como eu disse, essa célula do rim do macaco, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser preservada, multiplicada para que se possa produzir esse vírus. Para que esse vírus possa se propagar, ou seja, precisa ter uma quantidade mínima de vírus para que quando esse vírus for inoculado nas pessoas como uma vacina, ele possa gerar resposta imune. Esse vírus ele vai ter que ser inativado. Esse processo de inativação do vírus, que significa o quê? Significa o vírus é parte da vacina, mas esse vírus ele passa por um processo em que a sua capacidade de gerar doença é impedida por meio da técnica. Então, por isso que essa técnica precisa ser avaliada com muito cuidado por nós, e foi o que a gente fez. Além disso, precisa ser purificado. A purificação é uma etapa essencial, porque senão a gente pode ter tanto contaminantes microbiológicos, ou seja, a capacidade de ter bactérias ou partículas que possam causar mais reações, outras reações não desejadas durante a inoculação, mas também produtos que possam degradar a vacina. E, por último, nós avaliamos também o que a gente chama de estudo de comparabilidade para o aumento de escala. Quando a gente fala de um desenvolvimento de uma vacina numa bancada, a gente tem uma realidade, uma quantidade que é produzida num aspecto mínimo e que ali precisa, então, ser controlado. Precisa ser verificado com equipamentos específicos. Mas quando a gente vai para uma fabricação em massa, para uma fabricação de milhões de doses, a gente fala então de uma escala comercial, uma escala industrial, nós precisamos saber se essas mesmas condições que foram observadas no laboratório vão conseguir se manter quando vai para uma escala maior. Essa é uma lista dos ensaios de controle de qualidade da substância ativa. Toda vez que uma vacina vai ser liberada para uso, ela precisa passar por uma série de testes, tanto da sua substância ativa, que no caso é o vírus inativado, quanto do seu produto acabado. Nessa série de testes, a gente precisa ver, como agência reguladora, se todos as possíveis fontes de contaminação, as possíveis fontes de degradação, possíveis substâncias ou partículas que possam causar reações não desejadas estão devidamente observadas e minimizadas na sua distribuição. Então, por isso que essa lista de testes é a lista de testes que foi apresentada pela empresa para justificar que esses lotes poderiam ser disponibilizados para uso. Nós observamos que a maioria desses testes tem como referência a farmacopeia chinesa. A farmacopeia chinesa, dentre o reconhecimento, a gente percebe que tem muita relação com outras farmacopeias. O que é farmacopeia? A farmacopeia é esse compêndio que reúne como esses testes devem ser realizados. A farmacopeia é que diz como o teste vai ser conduzido e quais são os parâmetros para aprovar esse teste. Então, por isso que a farmacopeia chinesa não está na lista de farmacopeias reconhecidas pela agência reguladora, por ser uma farmacopeia mais recente, menos alinhada com as práticas de farmacopeia. Por isso que nós questionamos qual a equivalência da farmacopeia chinesa com a referência
que é a farmacopeia europeia, que foi utilizada como referência para alguns dos ensaios no desenvolvimento da vacina. Nesse questionamento, a gente viu que era possível fazer a relação entre a maioria dos testes que foram utilizados como referência à farmacopeia chinesa com a farmacopeia europeia, mas a gente fez exigência sobre um teste específico, que é o teste de DNA residual da célula Vero. O que é esse teste? A célula Vero é a célula que eu disse para vocês que é usada para replicar o vírus. O vírus se utiliza dessa célula do macaco para se propagar e gerar quantidades para gerar a vacina. Só que não pode ter nenhum DNA, ou seja, nenhum material genético dessa célula estar contido na vacina quando terminada. Então, por isso que esse é um teste fundamental, principalmente relacionado à impureza, à presença de impurezas. A farmacopeia chinesa não tinha nenhuma referência, nenhuma relação com a farmacopeia europeia quanto a esse teste, e por isso nós fizemos uma exigência para que se fizesse essa relação, essa comparabilidade. Essa comparabilidade significa o quê? Eu preciso saber se esse teste tem as mesmas especificações e o mesmo método de ser realizado. E aí a gente tem algumas considerações. Apesar de ter sido demonstrado que as especificações seguem a farmacopeia chinesa, essa não é reconhecida pela Anvisa. E é uma resolução, a resolução 37 de 2009, que diz quais são as farmacopeias que são reconhecidas com base nos alinhamentos que eu disse para vocês. Foi apresentado, então, essa comparabilidade entre a farmacopeia europeia e a farmacopeia chinesa, e foi apresentado para a gente, então, um cronograma de adequação para a implementação dos métodos analíticos conforme a farmacopeia europeia. Esse cronograma, como a gente discutiu com a empresa nas nossas reuniões, é um cronograma que vai servir para lotes futuros, mas para o lote que a gente está discutindo hoje, não seria viável, porque para se implementar a análise com base nos métodos da farmacopeia europeia, se precisaria se testar desde o começo da produção, e esses lotes já estão produzidos. Além do cronograma de adequação, que vai servir para lotes futuros, ou para questões futuras do uso dessa vacina, o Instituto Butantan se comprometeu a, uma vez tendo feita a internalização da metodologia analítica desse produto terminado. O que significa isso? Significa que, uma vez que o Instituto Butantan, que terá que fazer as análises dessa vacina aqui no Brasil, ele vai ter que trazer esse método para cá. E ele se comprometeu, então, a fazer, já baseado no que a gente espera de método para que se possa liberar essa vacina, e também fazer o controle de qualidade de futuros lotes que vierem a ser utilizados no contexto do uso emergencial. Então, nesse sentido, a gente entende que cobriu a questão de dúvida que a agência reguladora teve de que se esses métodos iriam mesmo garantir a qualidade do produto. A estabilidade é uma questão muito importante também. A estabilidade é o que mostra quanto tempo uma vacina dura e em que condições ela tem que ser armazenada. Para se definir um prazo de validade de uma vacina, é realizado esse que a gente chama de estudo de estabilidade. A vacina é colocada em condições de temperatura em que ela vai ser disponibilizada. Então, no caso da vacina da Coronavac, essa temperatura é de 5 graus mais ou menos 3, 2 a 8 na prática, que é a temperatura de refrigeração. E ali se acompanha quanto tempo essa vacina se mantém íntegra. E aí, o que a gente viu é que, para o produto a granel, ou seja, aquele produto que ainda não está finalizado, não está embalado, a gente chama de granel aquele produto que ainda está num container, ainda não está envasado, ainda não está na sua embalagem final. Se mostrou que esse prazo de validade é por até 6 meses. Já no produto terminado, que tem toda a sua formulação e todo o seu envase
nas condições finais, ou seja, com a embalagem adequada, com todos os aspectos adequados, a gente tem a possibilidade, uma proposta do Instituto Butantan, já que ainda não teve, essas vacinas não têm tempo suficiente de produção para mostrar quanto tempo realmente se mantém íntegra. A proposta do Instituto Butantan foi extrapolar esse prazo para 12 meses. Nas nossas negociações, a gente entendeu que isso seria possível se o Instituto Butantan e os desenvolvedores concordassem com as nossas condições, que são apresentar os dados atualizados para a Anvisa sempre que disponíveis. A gente quer acompanhar a integridade da vacina ao longo do tempo para saber se realmente 12 meses vai ser suficiente. A gente sabe que no contexto de uso emergencial, provavelmente, esses lotes não vão esperar 12 meses para serem utilizados. De qualquer forma, a gente precisa saber, e eles têm uma quantidade que está armazenada nas condições de 5, mais ou menos 3, em que eles estão avaliando a integridade dessa vacina ao longo do tempo, e a gente precisa saber quanto tempo dura a integridade, quanto tempo é o prazo de validade. Além disso, nós determinamos que é preciso uma comunicação imediata caso seja identificado qualquer problema de estabilidade. Qualquer degradação ou qualquer indício de que a estabilidade dessa vacina está prejudicada, isso precisa ser comunicado. E, se tiver qualquer problema, o recolhimento do lote precisa ser imediato. Porque não podemos correr o risco de aplicar uma vacina que possa não estar nas suas plenas condições de integridade. Além disso, revisar as especificações para os testes de liberação e estabilidade. Essas especificações, que são baseadas nesse desenvolvimento da farmacopeia que eu disse para vocês, precisam ser revistos, caso se observe que há algum problema relacionado à estabilidade. E o último compromisso, a última condição que nós colocamos para extrapolar esse prazo de validade para 12 meses é a avaliação de potência dos lotes de vacina importados da Sinovac. Potência é uma avaliação que mostra a integridade da vacina. Então, tem que avaliar a potência desses lotes que foram importados e incluir esse teste na liberação e na estabilidade do produto terminado. Caso não haja correlação de conteúdo antigênico e potência. Isso significa, na prática, que nossa condição é que o Instituto Butantan avalie com muito cuidado e com muita proximidade como vai ser o comportamento dessa vacina ao longo do tempo. Essa foi a parte da qualidade, os principais aspectos que nós encontramos, e agora a gente vai entrar na parte dos estudos de segurança e de eficácia. Primeiro, a gente vai começar falando dos estudos não clínicos. Os estudos não clínicos são aqueles que são realizados antes de se expor humanos a uma vacina. Então, depois daquela etapa em que se selecionou o vírus mais adequado, se replicou e se identificou que esse vírus é capaz de gerar anticorpo, se faz um conjunto de testes nos modelos animais para que se possa, então, verificar tanto a sua segurança quanto o seu potencial de se tornar uma vacina. Então, o primeiro estudo que a gente avaliou aqui na agência foi o que a gente chama de estudo de imunogenicidade. Estudo de imunogenicidade não clínica é verificar se em camundongos foram gerados o que a gente chama de anticorpos neutralizantes. Anticorpos que vão ser capazes de impedir que o vírus se replique no organismo, o vírus vivo. Além disso, a gente avaliou estudos de desafio de vírus. O que é isso? É determinar qual é a dosagem mais adequada e qual é o cronograma da vacina, ou seja, quantas doses, em qual intervalo de tempo essa vacina poderia ser utilizada. Isso nos modelos nos modelos animais. Por quê? Porque se já no modelo animal a gente consegue saber qual é a dose que consegue gerar uma resposta, a gente consegue
otimizar o que a gente chama do estudo clínico, ou seja, a gente consegue já partir para o estudo clínico sabendo qual é o modelo ideal, qual é a situação ideal. E, além disso, como eu disse, avaliar a segurança, uma avaliação geral da segurança. A segurança no estudo não clínico, o que a gente quer saber é o quão tóxica é essa vacina. E aí, toxicidade, que é o ensaio que mostra isso, ela é feita em diferentes aspectos. Toxicidade em dose única, toxicidade em dose repetida, toxicidade reprodutiva, a capacidade de afetar o sistema reprodutor. Então, tudo isso é o que a gente chama de avaliação geral de segurança não clínica. E todos esses dados foram confrontados por nós. Nós recebemos os dados brutos, nós recebemos todas as evidências e nós concluímos que o perfil de segurança não clínica estava bem caracterizado. Nós já tínhamos avaliado esses dados para tomar a decisão de aprovar o estudo clínico aqui no Brasil. Então, esses estudos não clínicos embasaram a nossa decisão para que esse estudo que aconteceu aqui pudesse ser conduzido. Então, na verdade, nesse aspecto, a gente não precisou de um esforço muito grande nesse momento de autorização de uso emergencial. Já os estudos clínicos, o nosso foco foram especialmente os estudos apresentados aqui dos resultados apresentados aqui do estudo do Brasil. Então, quando a gente olha o que foi o que a gente chama de desenvolvimento clínico da vacina do Instituto Butantan, a gente vê que os estudos de fase 1 e 2, ou seja, aquelas fases que são realizadas com o objetivo de identificar em humano já, tanto a segurança, que é a fase 1, em que você, com um pequeno número de participantes, verifica se tem alguma questão de segurança grave que já impede o avanço da vacina, quanto à fase 2, que é o que a gente chama de estudos exploratórios, né? Os estudos que buscam ver se a vacina é segura ou eficaz em grupos específicos, qual é o melhor intervalo de dose da vacina, né? Então, 14 dias, 28 dias. O estudo fase 2 são os estudos exploratórios. Esses estudos foram conduzidos na China e vieram para cá, para o Brasil, no momento para a Anvisa, para a nossa avaliação, no momento em que o estudo de fase 3, que é a fase confirmatória, que é a fase que mostra que realmente a vacina é segura e eficaz, foi anuído. Então, por isso que a gente também, o foco agora na autorização de uso emergencial, sabendo da urgência, é o fato de que nós queríamos saber quais eram os resultados do estudo de fase 3. Esse estudo de fase 3, que é o estudo que eu estou mostrando aqui para vocês na tabela, é um estudo, então, na apresentação, é um estudo, então, de fase 3, duplo cego. O que significa isso? Tanto o pesquisador, tanto o médico, ou o profissional de saúde que aplicou a vacina, quanto a pessoa não sabiam se estavam tomando a vacina ou placebo. É um estudo controlado por placebo. Para garantir a eficácia, a gente confronta o resultado, o desempenho ou o grau de casos sintomáticos entre quem tomou a vacina e quem tomou o placebo. E isso é randomizado, significa que isso é aleatorizado. As pessoas podem ser alocadas no grupo placebo, no grupo vacina, de forma independente, e a proporção é 1 para 1. Tem diferentes desenhos de estudo, né? A gente chama de desenho isso, né? Tem diferentes desenhos. Um desenho pode ser 1 para 1, ou seja, metade, mas tem desenhos, por exemplo, que são 3 para 1. 3 tomam vacina, 1 toma placebo. Isso é uma decisão baseada nos critérios científicos, é uma decisão dos pesquisadores e está embasada no conhecimento científico que existe da doença e a capacidade de conduzir estudos.
Então, o estudo é randomizado, controlado por placebo, para avaliar eficácia e segurança. Então, é um estudo de fase 3 que tem o objetivo de confirmar esses dois aspectos. Em profissionais da saúde, e aí uma ressalva importante, já no título do estudo já diz qual é o objetivo, qual é o público-alvo, profissionais de saúde. E por que isso? Porque quando a gente foi discutir uma dessas várias reuniões que a gente fez com o Instituto Butantan, em que foi apresentado esse protocolo, ficou muito claro para a gente, e fez muito sentido, de que, já que o estudo clínico tem por objetivo comparar casos sintomáticos das pessoas que tomaram vacina e tomaram placebo, precisávamos que o estudo fosse... a população do estudo permitisse que as pessoas se expusessem ao vírus. E quem eram as pessoas ali que tinham maior chance de se expor ao vírus? Eram os profissionais de saúde que estavam tendo, pela sua profissão, que tem um contato muito próximo com o vírus. Então, a população selecionada aí foi um aspecto fundamental para que o estudo pudesse ter uma resposta mais célere. Porque se fosse escolhida uma população que não se exporia ao vírus, o estudo poderia demorar muito mais tempo. Porque para se fechar um estudo, ou seja, para concluir um estudo de eficácia e de segurança, é preciso um número de casos. E aí, então, por isso que se selecionou os profissionais de saúde e nós, na nossa avaliação, concordamos com isso. O estudo foi conduzido no Brasil, em 16 centros de pesquisa. Esse estudo se iniciou no dia 21 de julho e terminou no dia 16... Terminou não, na verdade, no dia 16 de dezembro houve um corte, é o que a gente chama de uma análise interina, ou seja, uma análise dos resultados que existiam até o momento. Esse estudo ainda está em andamento. Esse estudo ainda é um estudo que demanda um acompanhamento de longo prazo, porque nós queremos saber o quanto se sustenta essa resposta imune. Então, se a gente olhar os objetivos primários do estudo clínico, o objetivo primário é aquele objetivo principal. O estudo foi escrito e desenhado para responder a essas duas perguntas que eu estou colocando para vocês. A primeira pergunta é: qual a eficácia de 2 doses da vacina de Sorvida, que é a Coronavac, em indivíduos sintomáticos com 18 anos ou mais? Uma questão importante aqui também, com confirmação virológica de Covid-19. Então, vejam bem, o objetivo do estudo é avaliar a eficácia dessas pessoas que tiveram casos, que tiveram confirmações virológicas de Covid-19, 2 semanas após a segunda vacinação. Então, vejam bem como está desenhado. Após 2 semanas da segunda dose da vacina é que se verifica quais os casos confirmados de Covid que existiram nos 2 grupos. E aí, como eu disse, profissionais de saúde que realizam atendimento em contato direto com pessoas. Esse é o objetivo de eficácia. E o objetivo de segurança é observar quais são as reações adversas que ocorreram associadas à vacina, associadas a essa intervenção, como a gente chama, até 1 semana após a vacinação em adultos e idosos. Então, vejam bem, na avaliação de segurança se fez uma separação de grupo. O objetivo era verificar as reações tanto em adultos, 18 a 59 anos, quanto idosos com 60 anos ou mais. Além disso, tiveram objetivos secundários. O objetivo secundário é um objetivo que traz um dado importante, mas que não é o foco do estudo. Então, os objetivos secundários, a gente tem, por exemplo, avaliar a eficácia de 2 doses da vacina, segundo exposição prévia ao SARS-CoV.
Então, veja bem, aqui o objetivo secundário tem uma diferença, e que uma diferença importante que foi recomendada por nós e que está alinhada com as práticas de outras agências reguladoras. Nós queremos saber se a vacina serve também para aquelas pessoas que já foram expostas previamente ao SARS-CoV-2. Não só as pessoas que a gente chama de naive, ou seja, é um termo não aportuguesado, mas o que significa aquelas pessoas que nunca tiveram a doença. Um objetivo secundário do estudo foi verificar como era o desempenho dessa vacina para essa população que já tinha se exposto. Outro objetivo secundário importante: qual é a eficácia da vacina se a gente dá uma dose só? A gente sabe que a programação é de 2 doses, mas e qual é a eficácia quando dá só uma dose? Isso também foi colocado como um objetivo secundário. Outro objetivo secundário é avaliar a eficácia de das duas doses para aquelas pessoas que foram detectadas sorologicamente e virologicamente. Veja bem, eu disse para vocês que o objetivo primário é verificar quem é caso confirmado, mas aqui a confirmação é sorológica e virológica. Então, para essas pessoas que têm PCR e avaliação de titulação de anticorpos. Isso faz uma diferença, porque isso verifica para a gente, isso dá uma informação para a gente de que se a pessoa desenvolveu anticorpos ou não. Além disso, avaliar a eficácia da vacina em casos graves de Covid-19 confirmados virologicamente. Esse é um aspecto importante. Está como um objetivo secundário, mas era nosso foco verificar casos graves. A gente quer saber como é o desempenho da vacina em caso grave. Outros desfechos secundários, né? Resposta imune à vacinação em um subgrupo de participantes 2 semanas após a administração de cada dose das vacinas em adultos e idosos. Não basta na nossa avaliação científica, não basta comparar simplesmente se a pessoa teve SARS-CoV-2 positivo por PCR ou não, ou teve anticorpos ou não. A gente precisa saber quantos anticorpos são, se esses anticorpos se mantêm ao longo do tempo. Então, essa resposta imune à vacinação é um desfecho importante para a gente. Tanto na população de idosos, quanto na população de adultos. E aí, nesses 3 desfechos secundários, a gente agrupa para chegar na seguinte resposta. A presença de anticorpos ela tem que estar antes e até 2 semanas após a administração da segunda dose em idosos e adultos. A gente quer acompanhar a imunogenicidade dessa vacina ao longo do tempo. Esse foi um dos objetivos. Falar um pouco da metodologia do estudo, né? Como eu disse, foi um estudo randomizado, multicêntrico, guiado por desfecho, duplo cego, controlado por placebo, como eu já disse. Os voluntários também, como eu disse, são randomizados 1 para 1, estratificados por faixa etária, 18 a 59, 60 anos, monitorados por 1 ano por vigilância ativa de Covid-19. Por 1 ano, esse acompanhamento vai seguir para essas pessoas que estão participando desse grupo. E o placebo é um placebo com hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio ele faz parte da composição da vacina, por isso que a gente chama de vacina adsorvida. O hidróxido de alumínio é uma substância que é acrescentada à vacina para ajudar na resposta imune. E o placebo, ou seja, aquilo que seria o produto sem efeito, ele tem esse hidróxido de alumínio, mas não tem o vírus. Então, por isso que assim a gente consegue comparar esses 2 produtos. Vamos olhar sobre a disposição dos participantes, né? Essa tabela mostra para vocês quantos voluntários a gente conseguiu observar e calcular nesse estudo que foi apresentado para a gente e de que maneira isso foi alocado, né? Então, 12.571 concederam seu termo de compromisso para participar do estudo, seu termo de
declaração de livre esclarecido para participar desse estudo. Desses 12.571, 12.270 foram randomizados, ou seja, foram alocados ou no grupo placebo ou no grupo vacina. 12.123 foram efetivamente vacinados. E aí um dado interessante que a gente não conseguiu esclarecer, e ainda está em discussão com eles, é o fato de que algumas pessoas tiveram... Então, 12.123 receberam a primeira dose, 10.100 receberam a segunda dose. Então, significa que a gente teve uma redução aí de quase 2.000 pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose. E tiveram aí 18 pessoas que tomaram uma terceira vacinação, né? E isso não estava previsto no nosso protocolo. Então, isso a gente precisa esclarecer e entender melhor o que é. A gente não conseguiu entender. Mas desses 10.100, os que efetivamente foram incluídos na população PP, né, a gente teve muita discussão sobre isso quando a gente colocou a nota das informações que faltavam. A população PP é a população que efetivamente seguiu todo o protocolo e é considerada na análise. Então, desses 10.100 que receberam as 2 doses, só 9.242 incluíram a população PP. Esses quase 1.000 participantes que não foram incluídos, foi uma das informações que nós pedimos. A gente queria entender o que fez essas pessoas não serem consideradas no cálculo. Para isso, existe o que a gente chama de acesso aos dados brutos, acesso aos relatos de caso, onde é obrigação de todo pesquisador dizer exatamente o que aconteceu com a pessoa. Se ela saiu porque quis, se ela saiu porque teve algum problema. Tudo isso compõe esse dado que nós, como agência reguladora, precisamos avaliar para ter certeza de que, dos 12.571 que quiseram participar do estudo, só 9.242 foram considerados no cálculo. Essa informação nós recebemos, a gente pediu no sábado, nós só fomos receber isso na sexta-feira. Quinta-feira, na sexta, a gente recebeu uma complementação, e ali a gente não pôde explorar com toda o rigor e a necessidade todos os casos, mas nós fizemos uma avaliação por amostragem que deu uma representatividade de que não observamos nenhum caso que seja crítico. Mas é fundamental que a gente faça essa análise para ter a segurança de que isso vai ser devidamente endereçado. Um outro destaque que eu queria falar sobre a disposição de participantes é a quantidade de idosos, né? Nós sabíamos que ao aprovar um desenho de estudo que dizia que eram profissionais de saúde que estariam em contato na linha de frente do combate à doença, a gente sabia que poderia ter um número reduzido de idosos, já que nem sempre as pessoas ficam tanto tempo na ativa. Então, e esse número reflete o que é essa realidade. Nós tivemos 600 idosos que consentiram em participar do estudo, mas que foram incluídos na análise na população PP, que foram incluídos efetivamente no cálculo, só 362. Por dados demográficos, a gente vê aí que 64,3% foi composto por mulheres, 35,7% compostos por homens, então uma participação massiva das mulheres nesse estudo. E desse destaque, eu acho que também reforçar essa questão, né? 11.476 de 18 a 59 anos e 595 maior de 60. Bom, falar um pouco de resultados. Então, essa foi a metodologia do estudo, como o estudo foi desenhado, o que a gente esperava. Agora a gente vai falar um pouco de resultados e benefícios. E essa é uma questão importante,
porque a gente tem visto muito essa discussão sobre eficácia e como calcular eficácia, etc. Para auxiliar na nossa discussão aqui, a gente vai contar com a presença do Leonardo, que é estatístico da nossa equipe. Os estatísticos tiveram um trabalho fundamental aqui para fazer o recálculo da análise das alegações das empresas. E para que a gente pudesse fazer esse recálculo, a gente teve que ter acesso ao banco de dados. Esse banco de dados também chegou só na quinta-feira, ou seja, apesar de sabermos que essa é uma etapa fundamental da avaliação de qualquer estudo clínico, já que nós, como agência reguladora, temos que ser capazes de recalcular, não basta o pesquisador dizer qual é a eficácia de uma vacina. Nós precisamos, nós como agência reguladora, e nós que temos acesso a todos os dados, precisamos recalcular isso. Então, esse é o desfecho que nós consideramos como desfecho primário, ou seja, esse é o dado mais importante que nós vamos obter desse estudo que foi conduzido, que é a eficácia total. 50,39, no intervalo de confiança 95. O que é o intervalo de confiança 95? Né? Esses dados geraram muita discussão também. Nós temos 95% de confiança de que esse resultado está entre 35,26 e 61,98. Essa é a confiança que nós temos nesse resultado. E um outro aspecto muito importante que está ali no asterisco é a significância estatística. O P foi 0,049. O P é como se fosse uma linha de corte para dizer o que é válido e o que não é. Nesse caso foi 0,05, né? Menor que 0,05. Então, o P menor que 0,05 já significa que existe uma significância estatística. P maior que 0,05, nós não podemos chegar a uma conclusão. Isso é fundamental que fique claro, porque nós só podemos ter certeza do que vai funcionar no que o P for menor que 0,05. Para falar um pouco dessa parte estatística, porque essa é uma parte importante e que é fundamental, eu vou chamar então o Leonardo para contribuir aqui na apresentação. Bom dia, pessoal. Primeiro dizer que é uma honra também estar aqui nesse momento tão importante e tão desafiador que a gente está vivendo. Bom dia, diretores, e bom dia, audiência que está acompanhando o trabalho da gente. Bem, dando continuidade, meu nome é Leonardo, eu sou estatístico aqui da Anvisa, trabalho aqui há 14 anos, nessa área de avaliação de estudos clínicos para medicamentos e vacinas. Dando continuidade na apresentação do Gustavo, ele falou bastante sobre o desenho do estudo, como a resposta de um estudo é aferida, como ela é avaliada. A gente tem que levar em consideração várias coisas. Ele mencionou a parte de qualidade, a gente avalia a parte de segurança e a parte de eficácia. A parte de eficácia é extremamente importante a gente seguir os métodos estatísticos que são o estado da arte vigente no momento. A gente tem que pensar o que acontece hoje na ciência e o que a gente segue. Nesse sentido, a gente foi avaliando os dossiês de vacinas e medicamentos de acordo com o que é feito aqui e lá fora. Nós somos signatários de vários acordos internacionais em que as agências debatem as metodologias e os resultados, e a partir daí a gente parte para a avaliação do dossiê e aferição da eficácia da vacina, como é o caso de hoje. Vou começar com a metodologia estatística. Bem, eu já vou começar com um conceito que está sendo bastante debatido, principalmente na mídia, na imprensa e nas redes sociais, que é a eficácia da vacina e a razão de risco.
Antes da gente falar de eficácia da vacina, a gente precisa falar de risco. O que é risco, gente? Risco é probabilidade. Qual é a probabilidade de uma pessoa estar sintomática? Qual a probabilidade de uma pessoa ser infectada? Como é que a gente avalia isso? Porque muito se fala em risco. Eu tenho risco disso, eu tenho risco daquilo. Gente, risco é probabilidade. Então, a eficácia da vacina, ela é avaliada baseado na probabilidade de você ter ou não contato ou estar sintomático. A razão de risco, que é uma medida extremamente importante, ela mede a incidência de casos positivos no grupo da vacina e no grupo placebo. A partir daí, a gente tem uma medida chamada eficácia da vacina, que é 1 menos o risco relativo de estar sintomático ou infectado, dependendo da avaliação do desfecho que a gente está interessado em ver. E, a partir daí, esse percentual, ele reflete a proteção ao risco de estar sintomático ou infectado. Por que a razão de risco não é uma medida tão, vamos dizer, importante? Ela é importante, porém ela não é tão sensível, porque ela avalia a incidência de casos na vacina e no placebo. Porém, ela deixa de levar em consideração o tempo. Nesse sentido, a gente parte para um conceito de eficácia da vacina mais amplo, que é o famoso hazard ratio. Em tradução livre, essa palavra hazard, aqui no Brasil, ficaria como sendo perigo. É a razão de perigo. Eu coloquei essa fórmula aqui, que representa o hazard ratio, baseada no modelo de regressão de Cox. Esse termo, ele também está sendo falado agora, principalmente quando foram divulgados os resultados da eficácia da vacina do Instituto Butantan, quando muita gente começou a debater aquele resultado, se aquilo tinha sido calculado certo ou errado, ficou uma situação assim meio que de bolsa de apostas, né? Todo mundo calculando os resultados e querendo saber se de fato aqueles resultados eram corretos. A verdade é que a maneira como as pessoas estavam debatendo aquele assunto não é que estava errada, estava equivocada, porque aquela forma de avaliar a eficácia da vacina, pela razão de risco, apenas pela incidência de casos, ela não leva em consideração um fator que é muito importante, que é o tempo. Outro fator importante que precisa ser bastante avaliado quando a gente vai aferir a eficácia da vacina são as covariáveis de interesse. O que acontece? Falando em risco e covariáveis de interesse, o modelo de regressão de Cox, ele avalia o risco instantâneo de você estar sintomático num determinado momento do tempo. E o que é importante nesse modelo? Ele captura covariáveis de interesse que são características nossas. Por exemplo, a sua idade, o seu sexo, se você tem alguma comorbidade ou não, isso tudo é avaliado no modelo de Cox. A partir daí, o conceito de eficácia da vacina vai para uma seara mais ampla. Aqui, como vocês podem ver, a eficácia da vacina vai ser 1 menos a razão de perigo. Por que perigo? É exatamente o perigo que você está correndo. Você tem 50 anos, você é do sexo masculino, feminino, tem comorbidade ou não, tudo isso esse modelo captura na hora de aferir a eficácia da vacina. Vamos em frente. A partir daí, conforme o Gustavo falou, nós tivemos acesso à base de dados do estudo. Isso é uma prática corriqueira no nosso cotidiano de trabalho, ter acesso à base de dados dos estudos, e a partir daí a gente faz o recálculo
e parte para as estimativas para ver se aquilo de fato se confirma. Aqui a gente colocou uma saída do programa que a gente adotou para fazer a estimativa da razão de risco. Não sei se vocês conseguem ver na tabela aí, mas está ali, 0,496. Essa foi a razão de perigo que nós estimamos para... Nós e o Instituto Butantan, né? Estimamos para avaliar a razão de perigo, a razão de risco entre os grupos, vacina e placebo. A partir daí, nós partimos para o cálculo da eficácia da vacina baseado nessa metodologia e chegamos na eficácia da vacina de 50,4%. Antes de entrar em polêmica, gente, de 50,39 ou 40, isso foi só uma regra de arredondamento, porque muita gente está debatendo essa questão decimal, se a vacina tem 49%, 50, não sei quantos por cento, isso não tem efeito prático nenhum. Isso é apenas um critério para dizer que a vacina foi eficaz ou não, mas, na prática, sinceramente, 50,39% ou 50,4% não tem efeito prático nenhum. Pois bem, a partir daí a gente estimou a eficácia da vacina baseada no modelo de Cox, a partir da razão de perigo, levando em consideração o tempo e as covariáveis de interesse. Uma medida importante que a gente precisa pensar quando a gente vai avaliar o risco de uma vacina, o risco dos pacientes ou das pessoas que estão num experimento, é o quanto esse risco se acumula no tempo, à medida que algumas pessoas se vacinam e outras não. Esse gráfico é um gráfico bastante importante, que ele começa a avaliar o risco acumulado a partir da primeira dose da vacina. A linha azul representa a linha do grupo placebo e a linha verde representa a linha do grupo vacinado. Quando a gente começa a avaliar essas duas curvas, a partir ali entre o 20º e o 40º dia, a gente começa já a verificar que essas curvas começam a se separar de forma mais rápida. Ou seja, o risco de estar no grupo placebo, ele aumenta muito em relação ao grupo da vacina. Isso foi o que nós aferimos neste estudo. Ou seja, à medida que o tempo passa, os participantes da pesquisa tomaram a primeira dose, 15 dias depois tomaram a dose de reforço. Essas curvas elas vão se descolando. E lá pelo dia 50, entre 50 e 60, essa medida já está muito diferente, né? O risco de estar no grupo placebo é muito maior, o risco de estar sintomático, né, ou infectado no grupo placebo é muito maior do que o grupo da vacina. Então, isso é uma medida muito importante. Aferir a eficácia da vacina também pelo risco, não somente por um número de 50,4%, 50,39%, que, sinceramente, não tem muito efeito prático ficar debatendo casas decimais num momento tão difícil e tão complicado. A partir daí, a gente tem uma medida que esse gráfico é o gráfico mais importante que a gente tem visto nas avaliações de vacina, que é a incidência acumulada de casos durante o tempo. O que acontece? À medida que as pessoas entram no estudo, tomam vacina ou placebo, elas são avaliadas pelo número de casos. Quantos casos ocorrem ao longo do tempo, e isso é mensurado. Essa curva azul... Deixa eu só tomar uma água aqui, gente. Essa curva azul, ela representa a incidência acumulada de casos no grupo placebo e a vermelha no grupo vacinal. A gente já consegue perceber
que lá pelo dia 40, após a primeira dose, essas curvas se descolam, e a partir daí a gente já vê que elas se separam completamente lá pelo dia 80 do estudo. E aí a gente conseguiu avaliar a eficácia da vacina baseada no risco e no número total de casos que vão sendo acumulados ao longo do estudo. A partir daí, lá na frente, depois da primeira e da segunda dose, a gente já consegue avaliar que existe uma proteção ao risco no grupo vacinal em relação ao placebo. Bem, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. A gente trabalhou com esses 3 softwares de cálculo estatístico, que são os softwares mais importantes, talvez, e nós refizemos todos esses cálculos, temos mais outros para fazer, como o Gustavo disse, nós recebemos a base de dados na quinta-feira, rodamos até agora há pouco, a gente estava rodando alguns resultados, e a partir daí a gente vai continuar ainda as análises. Eu queria agradecer muito por estar aqui, e o Gustavo vai continuar. Obrigado. Bom, é importante trazer esse aspecto de metodologia estatística, e agora eu vou seguir falando um pouco dos resultados secundários de eficácia. Bom, esse é um ponto que também gerou muita discussão, e é importante trazer para vocês, diretores, que o agrupamento por gravidade do resultado é um ponto que a gente precisa deixar muito transparente aqui. Essa tabela que eu estou colocando para vocês é a maneira como a OMS entende que devem ser agrupados os casos de gravidade da Covid. Então, se vocês olharem, os níveis 2 e 3 são os casos considerados leves. Nível 2, assintomático, nível 2, sintomático, em que a pessoa é independente, não precisa de nenhuma assistência, e o nível 3, em que a pessoa é sintomática e precisa de assistência. Moderados são os casos de hospitalização que não precisa de oxigênio, e hospitalização que precisa de oxigênio por máscara ou nasal, e os casos graves são aqueles a partir do momento em que precisa hospitalizado, mas precisa de oxigênio de alto fluxo ou ventilação mecânica. É importante destacar esse agrupamento por gravidade, porque se a gente olhar e aí esse trabalho a gente fez baseado no que a gente recebeu das informações, dos dados brutos do Instituto Butantan. Na verdade, a gente recebeu direto do comitê que é responsável pelo cálculo e pelo tratamento estatístico dos dados. Com acesso à base de dados deles, nós observamos que esse é o agrupamento que nós temos que fazer para o caso dos resultados secundários de eficácia da Coronavac. Então, a gente teve 85 casos leves no grupo vacinado, 159 casos leves no grupo placebo, total 244. Moderado, nós tivemos 6 casos no grupo placebo e 0 no grupo vacinado, total de 6. Estou percebendo ali um número ali diferente, mas ali no total. Mas no caso grave, a gente teve 1 no grupo placebo, total de 1 caso grave. Então, casos moderados e graves foram raros ou muito raros no grupo placebo e na população PP. 6, população PP, lembrando, é a população que efetivamente foi calculada. 6 participantes da população PP precisaram de hospitalização, mas nenhum participante do estudo precisou da terapia de oxigênio ou de intubação. Então, nesse caso, a gente pode dizer que, sim, temos casos que entrariam nos casos graves, mas
somente um caso no placebo. Isso é importante para a gente pensar no que são os resultados de eficácia que vão poder ser alegados em bula. E essa é uma discussão que a gente tem feito internamente e tem feito também, fez durante essa avaliação de uso emergencial. O foco, então, para a gente, o dado mais importante é o dado da eficácia total, que traz 50%, 50,39% ou 50,4%, como o Leonardo colocou. Agora, já o agrupamento por essas diferentes gravidades como um desfecho secundário é uma situação que nós estamos colocando como incerteza e, ao final da minha apresentação, eu vou trazer com mais detalhes para vocês. Aqui também a questão da idade, né? O agrupamento por idade. A incidência total, como foi apresentado pela empresa, não permite a gente fazer cálculos com os diferentes grupos de idade, principalmente nos casos em que a gente tem 60 anos ou mais no grupo vacina e no grupo placebo. Então, por isso que a gente só está trazendo exatamente a tabela que foi apresentada para a gente. Um dos desfechos secundários, como eu disse para vocês, é a imunogenicidade. A gente precisa saber se os anticorpos que são gerados pela vacina, e aí é importante trazer essa consideração. No caso de uma vacina de vírus inativado, nos estudos de fase 1 e 2, nós já observamos que a resposta mais importante é a resposta humoral. A resposta humoral é a imunidade que os anticorpos promovem em nós. Os anticorpos que vão neutralizar o vírus. Não existe o que a gente chama de imunidade, ou não foi observado, não foi considerado significativa, a imunidade celular, aquelas células de memória imunogênica, ou células de defesa, que poderiam neutralizar o vírus. E aí o que nós pedimos, então, no estudo fase 3, nós acordamos com a empresa, nós queremos o acompanhamento desses anticorpos. Nós precisamos saber quanto tempo dura esses anticorpos que são neutralizantes. E esse resultado de imunogenicidade não foi apresentado para a gente. Apesar das amostras terem sido coletadas, o resultado não foi apresentado no momento da autorização de uso emergencial. Nós fizemos a reunião com o Instituto Butantan, colocamos a importância desse dado, e eles se comprometeram a apresentar, isso foi no sábado, na quarta-feira, eles apresentaram um dado de imunogenicidade, mas não é um dado quantitativo, que é o ponto mais importante para a gente. A gente precisa saber, primeiro, ao longo do tempo, e saber a titulação. Titulação é saber a quantidade de anticorpos. Porque se você não tiver uma quantidade mínima de anticorpos, você não garante que esses anticorpos vão conseguir neutralizar o vírus. Então, o resultado que foi apresentado foi um resultado de imunogenicidade qualitativa, ou seja, sim ou não, tem anticorpo ou não, e isso não foi considerado adequado para a nossa avaliação e conclusão de imunogenicidade. Avaliação de anticorpos neutralizantes previstas. Não foram apresentados resultados, apesar do que foi aprovado no protocolo do estudo, os anticorpos de ligação previstas e a avaliação da soroconversão ou imunidade celular previstas. Então, na verdade, o que a gente chama de imunogenicidade é um pacote de informações que precisam ser enviadas mostrando para a gente que no fase 3, apesar de que no fase 1 e no fase 2 foram observados resultados de imunogenicidade humoral, anticorpos foram gerados, e aí num grau bastante importante, mais de 90%, mas na fase 3, que é a fase confirmatória, que é a fase que nós temos uma exposição maior de pessoas, é que esse dado se torna fundamental. Bom, e agora, na parte de segurança, nós percebemos que a ocorrência de reações adversas solicitadas, a reação adversa solicitada é aquela que já está numa lista do pesquisador, então febre, já é esperado que tenha febre, dor no local,
reações que são esperadas para a vacina são as reações solicitadas. Então, você vai lá e pergunta, teve febre, teve dor, teve... Essas solicitadas, tanto locais quanto sistêmicas, até 7 dias após a administração de segunda dose, a gente teve 50,8% no grupo de adultos e 36,4% no grupo de idosos. Já as não solicitadas, que são aquela espontânea, que a própria pessoa fala, olha, eu tive insônia, não sei. Essas reações não solicitadas foram 9,2% no grupo de adultos e 8,1% no grupo de idosos. A reação mais comum que foi observada depois da segunda dose de vacina em ambos os grupos foi dor no local da administração. Aconteceu em 40,1% dos adultos e 27,8% dos idosos. A grande maioria das reações adversas observadas foram de grau 1/2. Esse grau 1/2 é uma escala que vai de reações mais leves até reações mais graves. O grau 1/2, então, são as reações mais leves. Não ocorreu nenhuma reação adversa grave. Então, se a gente olha esse perfil de segurança, como é esperado para vírus inativado, já que o vírus não tem a capacidade de se replicar, não tem a capacidade de gerar muitas reações adversas. Então, já é esperado um perfil de segurança bem estabelecido e os dados que nós observamos, nós recalculamos, corroboram com isso. Uma questão importante de segurança, principalmente quando a gente fala de vacina inativada, é o que a gente chama de doença agravada pela vacina. Essa é uma questão que a gente precisa ficar atento, porque é comum para vacinas inativadas, e essa doença é o seguinte, quando você inocula uma vacina e essa pessoa gera anticorpos, esses anticorpos que já estão presentes, se eles não forem neutralizantes, eles podem, ao contrário, facilitar a instalação da doença. Então, é mais ou menos o que acontece na dengue, né? Um exemplo bem ilustrativo é a dengue, né? A dengue, quando tem a primeira vez, você tem uma gravidade. Na segunda vez, você já tem a doença bastante agravada por conta dos anticorpos presentes no seu organismo. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ficar atento. Então, aqui a lista, só para mostrar para vocês, né? Então, o total de eventos adversos dá uma taxa de 5,12%, o total de eventos adversos locais, 3,02%, e sistêmicos, o total dá 2,46%. Então, realmente, uma incidência muito baixa. Eu vou finalizar a minha apresentação agora trazendo para vocês quais as incertezas e riscos, né? Então, a gente falou, nessa outra parte anterior, a gente falou dos benefícios, a segurança, a eficácia bem estabelecida, acima do que a gente coloca como mínimo e o que é alinhado pelas agências reguladoras internacionais. E agora eu vou colocar sobre as incertezas e riscos. E uma das primeiras incertezas foi justamente essa que a gente estava falando, que está relacionada com a questão da imunogenicidade ao longo do tempo. Nós não sabemos, e por serem dados ainda preliminares, numa autorização de uso emergencial, nós não sabemos qual a eficácia e a segurança em longo prazo. Não existiu esse acompanhamento. Isso é uma questão importante para ser destacada como incerteza, tem a ver com monitoramento, e tem a ver com a necessidade de que, não só a questão de segurança, né, saber qual é ao longo do tempo essa característica, mas tendo em vista que é uma vacina de vírus inativado que está mais relacionada ao tipo de imunidade humoral, e a imunidade humoral ela não tem memória muito longa, colocando nesses termos, já que não está relacionada ao desenvolvimento de imunidade pelas células T, que tem uma memória mais prolongada, é preciso um acompanhamento muito próximo de quanto tempo vai durar a eficácia da vacina. Então, essa é uma incerteza que a gente quer colocar para os senhores, para que seja considerada. Um outro ponto importante é
a questão, como eu disse, das formas moderadas e graves da doença. Os dados eles não foram suficientes para permitir uma conclusão ou mostrar uma tendência de eficácia contra as formas moderadas e graves da doença da Covid-19. Isso porque o número de casos no placebo e no grupo vacinado foram muito baixos. Então, essa é uma incerteza que nós gostaríamos de destacar para os senhores, porque isso impacta, de uma certa forma, na maneira como o acompanhamento dessa vacina vai ter que ser realizado. Uma outra questão é que assim, nós não tivemos acesso ao status sorológico da linha de base. O que significa isso? A gente falou um pouco na apresentação antes. Qual a eficácia dos indivíduos que já tiveram uma infecção prévia? Qual a eficácia dos indivíduos que não tiveram infecção prévia? Existe uma incerteza em relação à avaliação de segurança e da resposta na vacina nos participantes que já foram expostos. A gente não teve acesso a dados que permitam concluir se existe uma diferença significativa nesses casos. E por isso, então, essa diferença é fundamental, porque as pessoas que já foram expostas ao vírus, elas têm uma quantidade de anticorpos circulante e isso pode impactar na eficácia da vacina. A incerteza que a gente quer compartilhar com os senhores é essa, a duração da proteção, qual o esquema posológico que seria mais adequado para cada um desses grupos e se existe essa questão que eu falei para vocês da potencialização dependente do anticorpo, do agravamento da doença por conta da presença de anticorpo. Uma outra incerteza que a gente quer destacar é sobre população idosa. A quantidade de idosos presentes no estudo era muito pequena e não permitiu que a gente pudesse estabelecer um perfil de eficácia e segurança da vacina. A segurança, nós temos um dado que é bastante abrangente, mas quando nós separamos esses subgrupos, não são dados que permitem estabelecer com muita clareza esse perfil. Mas a questão é que o baixo número de casos, foram 3 no placebo e 2 no grupo vacinal, não permitem conclusões mais robustas. E nós temos o fenômeno que é a imunossenescência, né, o envelhecimento da capacidade de resposta a infecções, a resposta imune, e isso é uma questão que nós vamos precisar ficar muito atentos, acompanhar de muito perto para ver como que isso vai se desenvolver. Uma outra incerteza é a questão do intervalo de doses, né? Nos estudos da China, no estudo fase 1 e 2 da China, pacientes de 18 a 55 anos, o estudo foi feito com 2 intervalos de dose, 14 dias e 28 dias. E aí o que se observou nesse estudo de fase 1/2 foi que o intervalo de 0 e 28 dias teve uma resposta imunológica melhor do que no intervalo de 0 a 14 dias. E foi por isso, então, que... E aí se definiu, então, 0 a 28 dias tem uma resposta melhor. Vamos fazer 0 a 28 dias para 60 anos também. E aí, no estudo de fase 3, baseado nesses dados, o que o Instituto Butantan propôs para a gente como intervalo de dose foi uma faixa entre 14 e 28 dias. Então, apesar de terem testado as duas, o intervalo de 14 dias entre a primeira tomada e a segunda, e o intervalo de 14 dias entre a primeira e o intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose, o Instituto Butantan propôs essa margem, né, de intervalo. E a incerteza foi que a gente não viu, com mais detalhes, a eficácia dividida nos diferentes intervalos no fase 3. E aí também ficou uma incerteza. Será que, como é o intervalo de 14 a 28 e no fase 1/2 só fez o intervalo de 28 dias, será que nas pessoas com mais de 60 anos que vão ter a dosagem 14 dias depois da primeira dose, pode existir alguma questão de eficácia significativa? Essa é uma incerteza que a gente vai ter que acompanhar.
E outra questão é, a eficácia na população geral, ela poderia ser melhor se a gente fizesse um intervalo maior de doses? Essa é uma resposta que a gente ainda não tem com os dados que foram apresentados. Também não temos dados sobre eficácia para dose única, comorbidades, crianças, adolescentes, gestantes e imunossuprimidos. Quando a gente diz não tem dado, é porque não teve um número significativo ou não teve a apresentação desse dado fragmentado por esses diferentes grupos. E uma questão que é importante também destacar aqui é a questão da confiabilidade e da validade interna do estudo. Confiabilidade é um aspecto fundamental, e a gente tem sido muito claro desde o começo das discussões que ocorreram sobre estudos de vacina, é que os dados precisam ser confiáveis. Nós, como agência reguladora, precisamos ter acesso a todas as informações que são geradas, precisamos disso disponibilizado e precisamos ser capazes de confrontar esses dados para exercermos a nossa função, que é a de verificar as alegações e colocar em bula somente aquilo, deixar colocar em bula somente aquilo que comprovou efetivamente. Nós fizemos algumas perguntas durante a avaliação de autorização de uso emergencial e não conseguimos as respostas por essas questões, né? Nós percebemos que o acesso ao banco de dados ainda estava restrito e, por isso, nós não conseguimos identificar, nós não conseguimos, por exemplo, esclarecer quantos participantes receberam a segunda dose no intervalo de 14 dias, quantos receberam no intervalo maior, quais são os números, os intervalos exatos entre a primeira e a segunda dose para todos os participantes do estudo. Nós também não conseguimos saber quantos pacientes sintomáticos foram detectados, por quantas vezes durante o estudo por centro e por braço placebo e vacinado. O número de participantes que tiveram resultados negativos para PCR por braço do estudo. Informar também, a gente não conseguiu informação sobre por braço placebo e vacinado, a média e a quantidade mínima e máxima de amostras coletadas para diagnóstico PCR dos indivíduos que foram sintomáticos e também as narrativas dos pacientes sintomáticos considerados negativos para a COVID. Tudo isso são informações, ainda tem mais, né? Não foi apresentado quantos participantes do estudo positivo para a COVID-19, informações sobre quantos foram hospitalizados, classificar individualmente, de acordo com o score de 4 a 10, para cada braço do estudo, e também quantos precisaram de assistência UTI para o grupo controle e para o grupo vacinado. E a descrição de todos os desvios de protocolo ocorrido no estudo, por braço do estudo, com adequada classificação de impacto e categoria. Essas questões são questões que estão relacionadas também com o que a gente chama de... tem mais duas, que eram as narrativas individuais também dos COVID positivo, descrevendo com muitos detalhes dia de início do sintoma, período decorrido até a coleta de amostra, testes realizados, se foram testes virológicos, testes sorológicos, a descrição e avaliação da gravidade da doença, e os dados apresentados na tabela 5 do relatório, que é os dados do estudo fase 3, com as informações sobre exposição prévia. Tudo isso são informações que são essas informações de dado bruto, né? E é por isso que a gente agendou uma inspeção de boas práticas clínicas. Todas as informações que a gente colocou aqui são informações que podem ser e vão ser observadas nesse processo que a gente chama de boas práticas clínicas. Nós, aqui na Anvisa, temos uma equipe de inspetores de boas práticas clínicas, que são aqueles especialistas que vão presencialmente ou não, né? No caso da pandemia, nós temos desenvolvido as ferramentas de inspeção remota, mas o objetivo desses especialistas é ir a fundo em todos os documentos, todos os dados gerados para saber se essas informações são confiáveis, se essas informações permitem o que a gente chama de validade interna do estudo.
Então, nós já agendamos essa inspeção para 25 de janeiro. Essa inspeção é parte do que é a expectativa da autoridade chinesa também. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a autoridade chinesa e ali a gente deixou claro para eles que iríamos fazer essa inspeção com início em 25 de janeiro. Eles aguardam os nossos resultados para que possam também ter essa confiabilidade e essa validade e esse dado de validade interna do estudo. Bom, minha conclusão dessa parte sobre a parte da vacina da Coronavac. A nossa recomendação como área técnica, baseada nas discussões que nós tivemos durante todo esse tempo, é que, tendo em vista o cenário da pandemia, tendo em vista o aumento do número de casos, tendo em vista a ausência de alternativas terapêuticas, a situação que nós estamos vivendo é uma situação de muita preocupação, de muita tensão por conta dos insumos necessários para o enfrentamento da doença. Então, por isso que a Gerência Geral de Medicamentos recomenda a aprovação do uso emergencial da Coronavac, condicionada a esse monitoramento, condicionada ao acompanhamento muito próximo das incertezas que nós colocamos para vocês e também uma sugestão de reavaliação periódica. A gente precisa ter a nossa recomendação para os senhores é que, se a gente não olhar com muito cuidado e de maneira muito próxima como vai ser o desempenho dessa vacina ao longo do tempo, nós temos o risco de não conhecermos a eficácia real com dados robustos. Então, essa é a nossa recomendação para os senhores. Eu sigo...